Uma pergunta que sempre me fazem, especialmente os jovens, é a seguinte: aí pastor, pode fazer tatuagem? Pode fazer uma tatu? Né? E muitos crentes aí, adultos também, não é? Eles ficam se perguntando se é plausível um cristão usar tatuagem. E essa moçada que é contra, geralmente eles embasam ali a sua argumentação em 2 versículos da palavra de Deus. Basicamente é o texto de Levítico 19 e 1 Coríntios 6. Né? E esses textos, vamos ler aqui o que eles dizem. Levítico 19, verso 28 diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Agora vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esses são os 2 textos que a moçada usa aí para falar contra a tatuagem. Mas veja bem, meu lindão, infelizmente nós temos o péssimo hábito de ler textos bíblicos de forma isolada, né, sem conhecer o devido contexto. Não há nada nessas passagens, nesses textos bíblicos que nós lemos aqui, que indique uma proibição explícita a tatuagens. Pois é, a passagem primeira que nós lemos aqui em Levítico revela uma proibição muito particular para o povo de Israel, né? Como várias outras proibições também sobre como vestir, né? A questão da comida, né? Várias proibições. Este texto ele tinha um objetivo de separar o povo de Deus dos outros povos pagãos, né? E não é diretamente aplicável a nós hoje. Percebe? Quando Moisés ele estava escrevendo o texto de Levítico aqui, ele considerou que no meio dos povos pagãos em redor ali de Israel, era costume fazer marcações assim no corpo, sabe? Em honra a seus mortos, né? Era uma forma de cultuar os mortos. E o texto de Levítico 19, então, ele deve ser lido em todo o conjunto, né? Até porque ele indica uma série de outras atitudes culturais ali própria do paganismo daquela época, né? E não uma proibição da tatuagem por si só. Se fosse assim, veja bem, nós homens hoje teríamos também de não fazer a barba, porque o mesmo capítulo 19, aliás, um versículo antes do que nós lemos, o verso 27, ele diz que o homem não pode aparar a barba. Ora, veja, né, à luz desse texto aqui, porque é que o homem hoje ele pode fazer a barba e não é considerado pecado, mas ele não pode se tatuar, né, já que ambas as coisas ali estão no mesmo texto, era uma proibição naquela época. Então essa seletividade de pecados, ela é estranha, é controversa, né, incoerente, compreende? Já agora o texto de 1 Coríntios 6 faz alusão não faz alusão a tatuagens, né, mas sim a prostituição. No contexto, nós entendemos que a cidade de Corinto era uma cidade muito licenciosa, né? Era uma cidade portuária, com grandes movimentações de estrangeiros, né, que buscavam ali prostituição. Era também uma cidade conhecida por seu templo a Afrodite, né, com a sua prostituição cultual. A coisa era tão braba, meu irmão, que algumas prostitutas cultuais, né, elas se convertiam, mas continuavam com a sua aparência profissional, né, anterior, né, ou seja, com a cabeça raspada, que era assim um símbolo de dedicação a Afrodite. É por isso que no capítulo 11 aqui dessa carta, Paulo ele fala sobre o uso do véu e aquela confusão que estava acontecendo, se formando lá na igreja. Isso também é uma outra coisa cultural, que tem a ver com o contexto, mas isso é uma conversa para um outro vídeo futuramente, beleza? O que nos interessa aqui no capítulo 6 é que Paulo ele não estava falando aqui de um ato estético em si, mas sim atacava o comportamento pecaminoso expresso na prostituição de alguns crentes de Corinto, né? Paulo ele ainda chega a ser até mais explícito no versículo 15, ele diz: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês, eles são membros de Cristo? Ele até diz assim: olha, tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Portanto, meu irmão, veja bem, o que Paulo em 1 Coríntios e Moisés aqui também em Levítico, o que esses homens estavam combatendo não era uma questão estética, e sim uma questão espiritual, ético-espiritual, né? Que é o nosso compromisso com Deus. É isso. Ambos os textos atacavam à sua maneira o nosso grau de comprometimento com Deus. Não tem nada absolutamente a ver com
tatuagem. Então, veja bem, seja praticando coisas próprias dos pagãos, né? Por exemplo, vender rosas ungidas, né? Ou caminhar no vale de sal, você se lembra que é paganismo maior que esse, meu irmão, né? Ou então seja praticando a licenciosidade, né, moral, como algumas irmãs hoje, por exemplo, que sonham em ser capa da Playboy, né? O terrível problema, né, a ser combatido não é o bocado de tinta injetado debaixo da pele. Combater tatuagem é, no meu entender, assim, apenas uma cortina de fumaça, sabe? O que deve ser combatido, na minha opinião, com todas as forças, é a superficialidade da nossa relação com Deus, que tanto envergonha aí o nome do evangelho que nós dizemos crer e seguir. E para nós fazermos isso, meu irmão, somente com a tatuagem do caráter, sabe, de Cristo em nossos corações, é somente com um lavar regenerador do Espírito Santo. Em suma, eu diria para você não se preocupar com tatuagem, com piercing, sabe, brincos ou coisas estéticas passageiras, né, com modinhas. Isso é modinha que vai e volta, vai e vem. Focalize a sua energia em ser sal da terra, luz do mundo e testemunha viva do Rei vivo, com ou sem tatu. Deu para entender, meu lindão? Com isso, veja bem, eu não estou incentivando ninguém aqui, é até bom falar sobre isso, né, a fazer tatuagem. Não é isso. Eu mesmo não tenho. Eu, pessoalmente, eu acho assim um negócio assim, a maioria que eu vejo é de uma breguice sem tamanho, né? Mas mesmo eu não gostando, eu não tenho como ser mais honesto com você à luz das Escrituras. Eu estou sendo responsável com você. Pois os textos que essa moçada usa aí para poder condenar a tatuagem, quando lidos no seu devido contexto, nós vemos claramente que não estão falando de tatuagem como a gente conhece hoje. Agora eu lhe daria uma dica. Lembre-se de que a tatuagem, né, é uma coisa permanente, né? Ou pelo menos quase, né? Remoções são processos assim muitas vezes caros, né? Dolorosos e às vezes ineficazes. E existe também um estigma social, querendo ou não existe, né? E muito preconceito, né? Que podem trazer transtornos, julgamentos, exclusão social e até a perda de empregos, né? Gente que perde emprego por causa disso. Mesmo que isso não seja dito abertamente hoje na sociedade, não se pode ignorar essa realidade que ela existe e muito. Então há sim consequências para quem quer se tatuar. Então pense nisso, pense muito antes de você tomar essa decisão de fazer uma tatuagem, né? E tudo que você fizer, faça como Paulo, faça para a glória de Deus, foi o que ele disse, né? E se você pertence a uma igreja, fale com o seu pastor ou com alguém lá da liderança da sua igreja que pode te orientar nessa tomada de decisão aí em conformidade com a sua denominação. Porque aqui eu não estou falando em nome de ninguém, tá? Nem mesmo em nome da Igreja Metodista. Eu só estou trazendo uma contribuição aqui, porque eu vejo muita pergunta, muita dúvida sobre isso e a galera utilizando esses textos que, na minha opinião, é completamente equivocado. Então essa é a minha contribuição. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Valeu, gente boa. Deus abençoe você. Não se esquece de compartilhar, dar um like, se inscrever no nosso canal, hein? Tchau!